Agora, convidamos o autor Roberto César Reis de Costa para apresentar a sua comunicação com a temática. Podem disponibilizar o slide, por favor? Me passaram uma outra informação, mas o Roberto que está aqui presente, e a temática da sua apresentação é práticas tradutórias interpretativas, identidades LGBTQIA+, interseccionalidade como ponto de partida no sentido da língua de sinais brasileira para a língua de sinais portuguesa oral. Olá a todos, boa tarde a todos. Irei agora apresentar a temática exposta aqui no slide, mas é preciso corrigir, porque a palavra interseccionalidade, que consta no texto, eu vou substituí-la por decolonialidade. Então, vai ser práticas tradutórias de identidade LGBTQIA+, decolonialidade e como como será esse ponto de partida para a tradução da língua de sinais brasileira para a língua de sinais portuguesa, a língua portuguesa oral. Os autores do trabalho: Sheila Costa, Daniel Carvalho e Roberto Costa. Próximo slide, por favor. Pode passar? Acho que alguém dormiu. Pronto. Então, primeiro, para esclarecer, essa pesquisa, né, esse tema, na verdade, ele é um recorte da pesquisa da tese da Sheila, né, que ela não pôde vir, infelizmente, então estou aqui a representando, e é referente à sua dissertação de mestrado. Acho que ela está assistindo nós agora, em casa. A sua orientadora foi e ela defendeu remotamente. Se vocês tiverem curiosidade, interesse, podem procurar pelo tema, que é como traduzir uma identidade que não é minha, que foi o tema da sua pesquisa de mestrado. Ou vocês podem também procurar no YouTube por essa temática que vocês encontram. Que ela está acessível com interpretação para Libras. Próximo, por favor. Para começar, eu estava pensando, refletindo como é que a gente pode iniciar essa conversa. A tradução, ela precisa ser pensada pelo viés da acessibilidade, e principalmente sobre decolonialidade. O que isso significa, então? Eu também fiquei à procura de um sinal específico para esse conceito, aqui mesmo no Congresso, com o Congresso de Tradução, com pessoas fluentes. Fui à busca desse sinal, e muitas pessoas apresentaram esse sinal que, na verdade, ele não representa fidedignamente o que o conceito traz. Mas eu vou esclarecer melhor um pouquinho sobre o que significa. Vejam que há uma diferença de decolonizar, para decolonialidade. Que aí podemos usar esse sinal. Isso vocês já estudaram sobre isso no ensino básico, quando os professores, quando a história trata de como os portugueses chegaram ao Brasil,
como aconteceu depois a decolonialidade, como isso aconteceu. E essa palavra, decolonizar e descolonizar, elas não significam a mesma coisa. Esse autor, Quijano, ele traz a explicação de que decolonizar é algo que é a busca pela manutenção de uma estrutura de poder colonial. E a descolonizar, a palavra, o termo descolonizar, é algo que já teve uma dominação social, mas que ele permanece. É uma visão que permanece, né, uma manutenção de algo da colonialidade que existe e a manutenção disso. Eu fiquei pensando no sinal específico, eu não sei se vocês concordam com esse sinal, isso pode ser levantado, discutido depois, vocês podem me ajudar num sinal apropriado para isso, para descolonizar, mas colonização, o contrário, o oposto disso, né, da colonização, é descolonizar, então eu acredito que esse sinal seria o mais apropriado para representar o oposto da colonização, e aí eu vou assumi-lo agora, a partir de agora, na minha apresentação. Vocês sabem que esse momento agora, há uma luta e um discurso sobre o protagonismo surdo, e isso tem muito a ver com o tema que a gente propõe nessa apresentação, pois há uma participação ampla, né, dos surdos em vários contextos, em contextos de formação, em mestrado, em doutorado, e isso é algo que não acontecia, né, antigamente. E hoje os surdos, né, com sua ousadia, com sua coragem, têm tomado lugar, um espaço para acabar com essa colonização que acontecia, né, e assumir esse poder. Nós temos hoje surdos que são intelectuais, e eu queria apresentar alguns deles que representam esse grupo de pessoas. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho do método de pesquisa, né, sobre a partir desse olhar decolonial. E aí nós pensamos em como a interpretação da língua de sinais brasileira, da Libras, de uma surda, gay ou drag queen, né, ou qualquer identidade que seja dentro dessa esfera LGBTQIA+. Então, como que o intérprete tradutor, o intérprete, ele vai fazer a interpretação oral da sua fala, dessa pessoa, com a mesma prosódia e a apresentação da fala desse surdo. Eu não sei se aqui em Florianópolis ou nos estados de vocês, que estão presentes agora no Congresso, mas já aconteceu no meu estado. Na Bahia, assim, já presenciou isso, de intérpretes se recusarem a interpretar uma pessoa surda porque ela era gay e ela mostrava, ela tinha um comportamento que apresentava um comportamento da feminilidade, e ele se recusou a interpretá-la. Desculpa, eu não concordo com você, eu sou hétero, eu não vou assumir esse papel. Eu não estou generalizando, não são todos os intérpretes que têm esse comportamento, mas alguns deles não querem, alguns intérpretes não aceitam ou se posicionam contra. E, para mim, é um comportamento antiético esse tipo de decisão. Então, surdo, né? Independente do gênero que ele tiver, ou da expressão de sexualidade que ele tiver, não pode ser recusado a ser interpretado. Então, pensem sobre isso. Essa pesquisa da Sheila, ela traz 3 pontos importantes
a reelaboração, a parte de um processo tradutório que começa por uma reelaboração, uma tradução livre e uma retradução. Eu vou mostrar em seguida para vocês uma tabela com as 3 versões. Próximo slide. Então, qual é o enquadramento teórico dessa pesquisa? Os estudos de língua, sexualidade e gêneros associados à terceira onda da sociolinguística. Eu acho que vocês devem conhecer sobre sociolinguística, né? A terceira onda. Vocês já devem conhecer. Que ela estuda a comunidade prática e grupos que se relacionam na mesma comunidade, seus pares, e aprendem juntos. Uma outra base teórica, a gente usou diálogos entre sociolinguística e tradução. E o terceiro, estudo sobre sexualidade e língua, de Michaels e Carvalho. Michaels e Carvalho e outros autores, nós temos outros autores que embasam essa nossa pesquisa, mas todos voltados para a linguística queer. Língua queer. Mas a Sheila, ela focou seus estudos na língua oral, na produção oral. Por ser uma intérprete, ela poderia, né, colaborar com essa pesquisa de forma efetiva. Então, para resolver um método de pesquisa sobre, na esfera, né, com grupos, com pessoas LGBTQIA+, vocês sabem que na academia, infelizmente, nós não temos pessoas desse grupo que são aceitos, né, independente do seu comportamento. A universidade que eu trabalho, né, tem muitos alunos que são LGBTQIA+, e os professores têm um comportamento preconceituoso, homofóbico com esse grupo de pessoas, que não aceitam essas pessoas pelo que elas são. São tratadas dentro da universidade, né, o tratamento que essas pessoas recebem na universidade deve ser repensados. Então, por isso é tão importante discutir sobre a decolonialidade. Algo que não é tão recente, não sei se vocês entendem, é algo que não é tão recente, mas há pessoas surdas que representam a comunidade surda, que representam também esse processo de decolonialidade. Isso dentro da academia, né? Mas vários autores intelectuais surdos são conhecidos por vocês, como a professora Karen Strobel. Ela é daqui, da UFSC? Ela é professora da UFSC? Isso, é professora da UFSC. A professora Ana Regina Campelo, do INES. Próximo. Professora Flaviane Reis. E a professora maravilhosa, vejam só a foto dela, lembram dela, né? Professora Patrícia Rezende, que é minha amiga em particular. Claro que não são elas, não são só elas, existem muitas outras pessoas que vocês podem lembrar, né, que representam esse grupo de intelectuais. São alguns exemplos que eu trouxe aqui. Então, o conceito de colonialidade, esse é um professor, um colega da minha universidade, não sei se vocês conhecem ele, é o professor
a professora Bento. Ela publicou agora, esse ano mesmo, na editora Pontes. E ela traz esse conceito, ela apresenta o conceito de decolonialidade voltada para a comunidade surda nos estudos surdos. Há um comportamento de discriminação com o povo surdo, isso não é recente, é algo que já acontece por muito tempo. Ao pensar e olhar para a comunidade surda como um grupo subalterno, um grupo que tem a Libras como L1, o português como L2, mas que há uma carência de discussão e não existe nos currículos estudos como Libras como L1, L2. E também pensar como o português como segunda língua, ele pode ser discutido, relacionado com a colonialidade. Voltando à nossa pesquisa, alguns conhecem a Kitana Dreams, ela é famosa, né, no YouTube, no canal do YouTube, ela tem um canal no YouTube. Nós selecionamos, na nossa pesquisa, nós selecionamos uma fala dela com o objetivo de pensar numa tradução apropriada, e aí eu vou apresentar aqui mais à frente. A Kitana Dreams, na verdade, ela é drag queen. Na verdade, é o Leonardo, e aí o sinal, a gente buscou por ele para saber qual o sinal dele como Leonardo e como drag queen, e ele disse que era o mesmo sinal para os dois, representava os dois. E aqui eu trouxe rapidamente as versões que fizemos, eu sei que a letra está muito pequena, não dá para enxergar, mas para ver de modo geral como foi esse processo de tradução, essa proposta de tradução que fizemos. O vídeo original já tem uma legenda feita pela própria Quintana, mas ao olharmos essa legenda, nós identificamos que ele está aquém da fala, de fato, da Quintana. Por isso, nós pensamos numa proposta de uma interpretação oral para a sua fala, sinalizada. A primeira versão foi uma reelaboração a partir da legenda, que já constava no vídeo original. A segunda foi uma tradução livre e a terceira foi uma retradução. Então, nós fizemos essas 3 versões, que foi uma proposta da Sheila, da dissertação de mestrado da Sheila. Eu trouxe um recorte da proposta da tradução. Vocês sabem que dentro da comunidade LGBTQIA+, existem palavras específicas usadas por esse grupo, que pessoas que não participam, não convivem com esse grupo, não compreendem o que significa, não é? Por exemplo, tem um dicionário chamado Pajubá, que é um dicionário com um glossário, né, com palavras, gírias específicas desse grupo. Não sei se vocês conhecem, mas talvez a maioria não conheça, mas são palavras usadas por esse grupo, e nós pensamos em inseri-las nessa proposta de tradução final. A palavra, aqui vocês estão vendo a palavra bi. Alguns podem não conhecer o que significa, né, mas eu vou explicar depois. Mas o que importa nessa tradução, na verdade, é a prosódia dessa fala, dessa interpretação. Porque a prosódia ela é marcante para essa comunidade. Não sei se vocês percebem que o grupo, né, os LGBTQIA+, eles têm uma prosódia específica. E aí nós pensamos em alguns termos, algumas palavras que fazem referência
a essa fala, uma forma de nos pôr no lugar deles, de entender, e a tradução precisa refletir isso. Pensem aí, isso não é fácil, é uma provocação, na verdade, é um desafio, um desafio para a gente. Assim, eu vim apresentar aqui essa pesquisa, mas era interessante que a própria Sheila apresentasse como ficou essa interpretação. O bi é uma gíria para o amigo gay, né, em Pajubá, e uma forma de se encontrar com alguém, cumprimentar alguém. Eu não sei como está sendo aí na hora da interpretação, mas tem que falar, bi, eu não tenho problema. Se tiver se um surdo sinalizar dessa forma, eu preciso interpretar de forma correspondente à sinalização dele. Claro que eu não vou chegar numa equivalência, mas a aproximação ela vai ter que ser a máxima possível. Tem que chegar muito próximo. Eu sei que é um desafio, mas precisa ser pensado, nós precisamos refletir a respeito disso. A outra palavra aqui, que o você, não é o você. O você com es no final, ele traz uma prosódia com alongamento da palavra. Glamuroso, ela usa também o glamuroso, mas não existe um sinal, mas a Quintana ela não faz um sinal mesmo de glamuroso. É uma expressão corporal que foi, na tradução, foi acrescido da palavra como uma correspondência. A palavra queridinhas significa um tratamento carinhoso de uma pessoa próxima, no diminutivo. Ai, queridinha. Então, no diminutivo, traz um traço de feminilidade quando você apresenta palavras no diminutivo. Vocês sabem que a maioria das mulheres gostam de tratar as outras sempre no diminutivo, né? Na maioria das vezes no diminutivo. Vocês já perceberam que as mulheres usam mais palavras, termos no diminutivo? Então, as pessoas gays, elas se apropriaram disso, né, e utilizam isso também no seu dia a dia, como característica de feminilidade. Não estou dizendo aqui que pessoas gays são mulheres, são, né, femininas, mas não é uma discussão que eu quero trazer aqui, porque não é essa questão, não é o objetivo. A feminilidade foi encontrada na pesquisa, o traço de feminilidade foi encontrado na pesquisa, na maioria com expressões com maior espaços, porque vocês estão vendo que eu, Roberto, ao sinalizar, eu tenho um espaço, eu utilizo um espaço de sinalização mais amplo. Pessoas gays, o jeito de sinalizar se diferencia com os cotovelos grudados próximos ao tronco. O movimento de pulso, a flexibilidade de pulsos maior. A formalidade da fala, vocês percebem o controle da fala, vocês percebem que há uma representação mais formal da fala, a construção sintática da fala mais formal. Imagino que você aqui tem vários amigos gays ouvintes, e apresenta, né, na sua fala uma construção mais formal. Eu acredito que surdos também. Conclusões importantes sobre sobre considerações decolonizantes é que a identidade, discussões sobre identidade, elas são carentes ainda, né? Há necessidade de mais pesquisas, isso foi um desafio para nós. Um outro ponto é que nós, tradutores e intérpretes, precisamos pensar numa prática descolonial,
porque nós sabemos que ainda há intérpretes que aceitam ou se sentem à vontade de interpretar assuntos que eles estão em concordância. E, para mim, isso é uma questão de ética. Ou você, como intérprete, você precisa assumir um papel de interpretar o que você concorda ou o que você não concorda, mesmo os assuntos que você não concorde, você não tem essa opção, essa autonomia de escolher o que vai e o que não vai interpretar nesse caso específico. Essa visão tradicional polarizada, né, do que só binária, que só, ou é certo ou é errado. E para finalizar, nós, autores desse trabalho, nós discordamos quando falamos de assuntos sensíveis que eles não podem ser tratados. Não, todos os assuntos, inclusive esse, precisam ser pensados dentro da academia também. São os temas emergentes do nosso século. Então, essas são as referências. E, para finalizar, esse é o contato da Sheila, que é a minha esposa, do Daniel e eu, Roberto. Agradeço aos três. Agradeço aos intérpretes que estão aqui. E todas as instituições que colaboraram com esse evento.